Em praticamente todas as ocasiões, nas diferentes culturas, religiões e línguas que conheci, sempre que eu me apresentava como brasileiro, meu interlocutor abria um sorriso e fazia um comentário sobre a camisa amarela mais conhecida do planeta. Lembro-me de estar no interior da Tanzânia, numa reportagem sobre o fato de que remédios essenciais não chegavam a uma população negligenciada de seus direitos. Mas, num bar miserável, um pôster na parede mostrava, com orgulho surreal, a imagem de Cafu levantando a taça da Copa do Mundo de 2002. Como é que aquele pôster tinha ido parar ali, se nem mesmo existiam voos ou estradas asfaltadas que levassem até o local? Nesse périplo pelo mundo, um fato sempre me surpreendeu. Como nós, brasileiros, somos identificados pela nossa seleção. Sim, trata-se de uma visão estereotipada, simplória, injusta. O Brasil é muito mais do que isso, mas essa realidade também revela que aquela camisa amarela faz parte da nossa identidade e vai muito além de representar um time de futebol. Faz parte de quem somos no mundo, gostemos ou não. Meu nome é Luciano, sou professor de Educação Física, moro aqui em São José dos Campos, fui atleta de futsal profissional, fui atleta de futebol de campo e hoje eu dou aula para crianças de projetos sociais aqui em São José dos Campos. Aqui eu dou aula no projeto dos Vicentinos, né, Sociedade São Vicente de Paulo, já estou aqui há uns 5 anos. O que me trouxe, o que me levou a fazer esse projeto aqui, a trabalhar esse projeto, é porque eu cresci também em comunidade carente, nunca fui de berço de ouro, sempre fui pobre. E sei o que o futebol pode trazer para essas crianças. Como eles, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho que era ser atleta, jogador de futebol, como toda criança do Brasil, a maioria, né? E vi no futebol uma forma de ser rico, de aparecer para o mundo, tal, viajar o mundo. Só que é um caminho que não é fácil, a gente sabe que tem muita criança boa, principalmente no nosso país, onde o futebol é um esporte fácil de praticar, de fácil acesso, você arruma a bola, 2 chinelos já dá para fazer um jogo. E não tinha esse sonho, mas no decorrer da vida a gente vê que não é fácil. Joguei no Vasco, joguei na equipe aqui de São José, não deu certo. E aí hoje eu vim participar desse projeto. Futebol foi a carreira que eu escolhi, né? Me trouxe, graças a Deus me trouxe. Acho que bons amigos, acho que primeiro principal isso, os bons amigos, e abriu várias oportunidades, né? Acho que fora um lado financeiro, que muitas vezes as pessoas pensam, né? Eu acho que é muita luta, é muita batalha, não é tanta facilidade como vem, assim. Graças a Deus eu joguei num nível que deu para conquistar algumas coisas, graças a Deus, nada de que uma vida milionária, não teve nada disso, mas graças a Deus eu conquistei bastante coisa, de dar um pouco de conforto aí para meus familiares, né? Mas muita dedicação, muita luta, muita determinação, que não tem outro jeito, né? Então abriu várias oportunidades, morei no Japão, morei na Turquia, morei na Grécia 3 anos, na Turquia 2 anos, no Japão 1 ano e meio, né? Conheci aí vários países aí do mundo aí jogando futebol, então acho que isso fica, né? Meus filhos puderam estudar no colégio americano, falam inglês fluente, então assim, teve esse lado positivo, eu vejo, né? Mas, compensação, você abdica de muitas coisas, né? Talvez esse convívio um pouco mais familiar, que você tem que deixar um pouco mais de lado, então não é fácil não é mole não. Então, futebol, desde cedo, mudou tudo na minha vida, né? Eu saí de casa com 13 para 14 anos pro Corinthians, fiquei 9 anos lá, me formei lá como homem, de adolescente para adulto, toda a minha formação foi lá. E eu vim de uma família simples, né? Nunca me faltou nada, mas também não tinha muita condição de me dar muita coisa, então desde cedo isso já mudou a minha vida pelo fato de lá eu já estar recebendo, começar a ganhar meu dinheiro. E eu acho que o lado cultural do futebol foi muito forte na minha vida, justamente
pelo fato de viajar muito, conhecer muitos países, muitas culturas, que tudo isso foi o futebol que me proporcionou. Outras culturas, outros países, outros idiomas. Hoje eu falo fluente italiano, tenho cidadania italiana. Então tudo isso foi o que o futebol me proporcionou. Hoje eu tenho 2 passaportes, o brasileiro e o italiano. Tenho residência na Itália, então assim, tudo através do futebol. Eu acho que esse lado de conteúdo e informação que o futebol agregou na minha vida foi acho que a principal mudança que eu consegui dentro do futebol. Futebol é a única religião que não tem ateus. Para gigantes futebolísticos de corpos recortados, Maradona e Messi, o cabeludo no frígido futebol do fim do século XX, que exige ganhar e proíbe gozar, é dos poucos que demonstra que a fantasia pode ser eficaz. Ocorre que o Diego jogou, venceu, mijou e perdeu. Escrevendo, ia fazer com as mãos o que nunca ia ser capaz de fazer com os pés. Eu não tinha outro remédio além de pedir para as palavras o que a bola, tão desejada, me tinha negado. Desse desafio e dessa necessidade de expiação, nasceu esse livro. Não sei se é o que quis ser, mas chegou à sua última página. E eu fico com essa melancolia irremediável que todos sentimos depois do amor e no fim da partida. Chamou-se Futebol ao Sol e à Sombra. O incunábulo, gols inverso. O gol é o orgasmo do futebol. Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada! Então, falando do projeto, a gente tem um projeto Fome de Bola, que é criado pelos Vicentinos. Um dos mentores desse projeto é o Adriano, que é presidente da sede aqui. E ele dava aula para o filho dele, o João, 7 anos, lá na escolinha do Inter. E aí ele me convidou para fazer parte desse projeto. E como eu vi, como eu já falei que eu me identificava muito com essas crianças, eu resolvi vir ajudar como voluntário. E já estamos há 5 anos. Esse projeto, a gente não visa formar craques, lógico, se tiver alguma criança que se destaca, a gente caminha para a equipe de competição aqui em São José. Só que o maior objetivo nosso é tirar as crianças da rua, tirar as crianças das ruas e das drogas, certo? E a gente tem o projeto toda terça-feira, a gente traz essas crianças para participar desse projeto. Então, o projeto a gente sabe que não é fácil, essas crianças elas almejam ser jogadores de futebol, mas a gente sabe que não é fácil. Aqui se um conseguir já é uma proeza muito grande, que é uma coisa bem difícil, mas só o fato de eles irem pelo caminho do bem, sair da criminalidade, das drogas, das ruas, pra gente já é um objetivo bem alcançado. E tipo, dos momentos assim, que você viveu no futebol, os mais especiais, assim. Os mais especiais são sempre, eu acho, aqueles momentos as sensações que você experimenta a primeira vez. Então, primeira vez que eu estava novinho, joguei com a camisa do Corinthians, a primeira vez que eu fui pro profissional do Corinthians, primeiro gol, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira sub-17, que você escuta o hino do Brasil no jogo, defendendo seu país, depois para sub-20. Então todas são sensações que eu experimentava a primeira vez, eu acho que com certeza são as mais marcantes. Sem dúvida a minha estreia no profissional do Corinthians contra o São Paulo foi uma desses momentos marcantes, e o meu primeiro gol, que foi na Copa do Brasil também do Corinthians, com o Corinthians, que foi também muito marcante. E também, vamos falar tipo, alguma parte tipo de frustração assim, que você teve, talvez? É que assim, o futebol, eu não falo como frustração, mas infelizmente a minha carreira foi abreviada devido às contusões. Muito cedo eu tive muita contusão, então eu fraturei
e rompi os ligamentos do tornozelo, depois foi o joelho e depois o pubis. Então eu tive uma sequência de cirurgias muito sérias e contusões, né, gravíssimas. Então, o que ficou frustrado foi o fato de eu encerrar minha carreira muito cedo, assim, com 27 anos eu já tinha parado de jogar justamente porque o meu corpo não respondia mais. Mas não foi, como eu falei, não é nenhum momento frustrante, é um momento mais assim triste, porque eu gostava daquilo que eu fazia, obviamente, mas acredito que o que eu pude absorver e aproveitar dentro do futebol, eu aproveitei. Acho que não foi um agravante assim para falar que eu não aproveitei, eu podia ter aproveitado mais. Não, tudo que eu pude desfrutar, eu desfrutei. Eu vivi alguns momentos especiais, momentos bacanas, momentos de alegria, né? Gols especiais, marcantes, né? Eu fui artilheiro da Libertadores em 2006, acho que foi legal, foi bacana, pelo Palmeiras. 2 gols que eu fiz contra o Flamengo, pelo Ceará. Na semifinal da Copa do Brasil, a gente se classificou o Flamengo, foi para a final. Então, acho que foram esses momentos marcantes, assim, foram esses momentos aí. E o que você quer deixar, assim, pra juventude agora que tá lutando, que tá meio desanimada? Eu acho que o esporte é o caminho bacana para fugir de várias tentações que o mundo de hoje dão aí para vocês mais jovens, né? Eu acho que as coisas são muito fáceis hoje em dia, se você não focar em alguma coisa, a facilidade é muito grande de desviar de um caminho. Eu acho que o esporte tira essa facilidade, porque eu convivo com a molecada que quer jogar melhor, que vai treinar amanhã, no outro dia, tira ela do caminho errado. Né? Então acho que isso que a gente tenta passar aqui, né? A gente tem uma escolinha de futebol e a gente tenta passar isso, são quase 450 alunos que a gente tem, que a gente tenta passar isso de que o esporte em si é o melhor caminho para tirar essa juventude das drogas, né? Hoje em dia tem muito videogame, tem muita facilidade das coisas, mas eu acho que o esporte faz isso, né? Acho que, e consequentemente no meu caminho que é o futebol, né, a gente tenta passar isso aqui dentro da escolinha nossa. Então, na Itália, justamente foi quando eu decidi parar de jogar futebol. Eu já tinha cidadania italiana, já estava por muito tempo na Itália já, então eu resolvi, né, eu tinha que fazer algo quando eu parasse de jogar. Foi quando eu investi tudo que eu tinha na parte do restaurante lá na Itália, quando eu abri, e foram 5 anos que, né, fiquei lá com o restaurante. E depois dessa experiência que eu fiz lá, eu trouxe para cá em 2014, agora a Enoteca aqui em São José, e já agora dia 15 de setembro, completa 2 anos aberto. E acho que nisso tudo também tem muito a ver com futebol, porque na Itália, que me abriu as portas pós-futebol, pós-carreira futebolística, foi justamente esse conhecimento que eu tinha dentro do futebol. Até por isso os jogadores, meus amigos, todos iam lá me prestigiar no restaurante. E isso ajudou a crescer muito e aumentar a popularidade assim, do restaurante. E aqui no Brasil a mesma coisa, então o pessoal vem e ajuda muito. Isso foi derivado do tempo, né, que eu estive jogando futebol. E um conselho que você poderia dar para o pessoal que está começando? Então, particularmente eu diria, é meio clichê, mas é verdade, eu diria para estudar, assim, eu fui uma pessoa afortunada nesse sentido, que tive a possibilidade de sair cedo, conhecer outras culturas, então assim, eu não me formei, não sou formado, né, em nenhuma universidade, mas o futebol me proporcionou muito a possibilidade de conviver outras culturas, outros idiomas e me gabaritou assim para ter hoje a cultura e de repente a forma de pensar
de alguém que teria feito uma universidade e estudado. Mas eu digo sem dúvida nenhuma para insistir nos estudos, tentar conciliar o máximo possível, porque é uma carreira de altos e baixos. E se você de repente um dia acontece como aconteceu comigo, uma fatalidade, não consegue jogar, tem que parar de jogar, você tem que estar apto para tentar seguir de uma outra maneira na sua vida. Então é importante os estudos justamente por isso, para as pessoas seguirem a carreira de uma outra forma. Então, como eu tentei ser jogador até uns 18, 19 anos, vi que não tinha um potencial, que eu não era tão bom quanto eu achava que eu fosse, aí o futebol, como o futebol o tempo que eu joguei me fez várias amizades e tal, me levou para o caminho bom, o caminho da disciplina, que o futebol ele traz pra gente, a disciplina, a igualdade racial, social, porque dentro da quadra não existe cor, não existe rico, não existe pobre, não existe gordo, não existe magro. Então eu resolvi fazer uma faculdade, né, de educação física e com essa faculdade eu trabalho no meio que eu gostava, que eu sempre gostei, que é o futebol. E eu pretendo passar esses valores para essas crianças, que não são todos os jogadores de futebol também que são milionários, que jogam no Real Madrid, no Barcelona. Isso acho que é 5% em pesquisa. Esse é o ponto. Nem todo jogador de futebol se torna rico. Segundo dados da Confederação Brasileira de Futebol, grande parte dos atletas recebem até R$1.000 por mês de salário, enquanto míseros 0,1% atingem salários quase milionários. Alia-se a isso a dificuldade dos atletas em continuar na ativa, já que, em estatística cedida pelo mesmo órgão, em 2015 o Brasil contava com um pouco mais de 28 mil jogadores atuando com contrato em vigor, e no início de 2016 esse número foi reduzido a apenas 11.571 atletas. Oi, meu nome é Samuel, eu tenho 11 anos e moro na Santa Cruz. É difícil por causa lá tem várias pessoas que vêm de droga, aí minha mãe não gosta que eu fique muito na rua. Mas quando eu saio pra rua, né, aí eu vou, lá tem uma quadra lá perto, aí eu fico lá treinando. Eu vi meus irmãos jogando futebol e eu gostei muito. Aí eu perguntei pra eles o que eles estavam fazendo, eles falaram que eles estavam futebol, eles ensinaram a jogar. Ele pode melhorar minha vida por causa minha mãe tem condições de pagar algumas coisas e se eu for jogador quando eu crescer, se eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar ela a cuidar da casa e cuidar das contas que ela precisa pagar. Aí a professora falou que eu tinha que ter disciplina. Aí eu parei de bagunçar, eu parei de responder a professora e agora eu tô bem lá na escola. Eu sinto que um sonho meu está sendo realizado, porque eu tô jogando futebol e tô ficando alegre com isso.